Olá pessoal, tudo bom? Espero que sim, espero que todo mundo esteja bem aí, nesses tempos loucos que temos vivido, né? Enfim, voltamos aqui às nossas discussões da disciplina Leitura e Produção de Texto, letramento acadêmico. Hoje para conversar um pouquinho sobre algo que foi mencionado na última aula gravada e enviada para vocês, uma atividade assíncrona. A gente discutiu o plágio, né, especificamente as questões relativas a duas modalidades mais comuns de construção do plágio, que era a cópia e o pastiche, né? E dentre as questões que foram mencionadas pelas autoras, né, que apresentaram as informações que foram discutidas naquela oportunidade, estava a necessidade de entender o bom uso das chamadas citações, citações diretas e citações indiretas. Elas são elementos importantíssimos para dar, digamos assim, segurança ao texto, né? Quanto à necessidade, né, de se estabelecer diálogo com os autores que foram consultados por você, para a realização ali, para a construção do seu próprio texto, bem como para se evitar, né, que haja, digamos assim, a captura de palavras ou mesmo de trechos inteiros que foram produzidos por outros autores e que não sejam devidamente sinalizados para o seu leitor, né? Isso pode colocar o seu texto sobre ameaça, né? Sobre suspeita de, na verdade, ser uma dessas modalidades de plágio. Por exemplo, o pastiche é uma transformação do texto consultado. Então, é uma citação indireta, várias vezes, uma coleção de paráfrases, sem indicação de quem são os autores originais daquelas ideias que estão sendo ali apresentadas a um novo leitor. Né? Então, essa é uma questão que deve receber máxima atenção por nossa parte, quando formos produzir nossos próprios textos. De outro lado, a citação direta, né, eu já tinha comentado em aulas anteriores, inclusive, que a sua utilização é sempre estratégica, né? Sempre se pensa na utilização da citação direta, que é a reprodução de trechos de uma obra consultada, de maneira a fortalecer um argumento produzido por você, um argumento que você defende, que muitas vezes pode ser algo comentado pelo autor consultado, e você utiliza então um trecho daquela obra consultada para fortalecer o seu argumento, concordando com aquele autor, portanto, ou, de outro lado, você debate com aquele autor, no sentido, inclusive, de discordar das ideias dele a partir de outros elementos, né, a partir de um argumento que é divergente daquele ali. E resgata-se, então, um pequeno fragmento daquela obra que foi consultada para que você possa ali demonstrar o seu ponto de vista ao leitor do seu trabalho. Enfim, quando não há uma boa sinalização ou quando há um exagero no recurso de citação direta, também é possível que o texto caia sobre a suspeita, né, de ser um tipo de plágio. No caso aí, cópia, né? Porque você está ali literalmente reproduzindo determinados trechos que foram originalmente tecidos por outras pessoas. E um antiplágio, por exemplo, o software pode identificar que há um número de correspondências muito grande com textos já publicados em algum lugar na internet, por exemplo. E aí vai colocar seu texto sob suspeita. Enfim, são considerações da máxima importância que esse tema tem para uma série de questões, não apenas para respeito das chamadas normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, mas para a boa composição de um texto que seja de boa qualidade, um texto que busque diálogo com as referências consultadas e que apresentem a oportunidade ao leitor de pensar em novas formas de refletir a respeito de uma temática específica. Né? Então, no caso aqui, as autoras do texto anteriormente discutido, né, elas já haviam levantado essa lebre, né, essa necessidade de darmos atenção para citações, e aqui a gente vai comentar como é que a BNT cuida delas, especificamente. Okay? Então, relembrando aqui uma dessas questões que foram ditas, como destacado em diálogos anteriores, as citações diretas ou indiretas, as indiretas também são conhecidas como paráfrases, são elementos importantíssimos na construção do texto acadêmico. O bom uso das citações pode, de fato, proporcionar a construção de um diálogo mais evidente entre o redator do trabalho e os autores por ele consultados, além de evitar problemas em relação à suspeita de plágio, como já foi dito aqui.
O mau uso das citações pode, muitas vezes, gerar problemas em relação à fluidez do texto ou mesmo a suspeitas sobre a originalidade e ou respeito às fontes consultadas, ou seja, aquelas questões relativas à chamada honestidade intelectual. Uma construção textual que abusa de citações diretas, por exemplo, mesmo que devidamente sinalizadas de acordo com as normas vigentes, pode significar que o autor simplesmente optou por não dialogar com as referências ou mesmo optou por não construir, não apresentar o seu próprio ponto de vista com relação ao tema discutido naquele trabalho especificamente. Então, se você só tem um texto composto por falas de outros autores, significa que o autor desse texto ele simplesmente abriu mão de apresentar ali o seu próprio ponto de vista. Isso retira, obviamente, a qualidade desse texto, né? Então, mesmo na graduação, é um exercício mais que interessante que você apresente as suas interpretações a respeito do que os autores consultados por você disseram em relação a esse tema específico sobre o qual você escreve. Ainda nesse caso, né, como já dito também, os softwares antiplágio podem colocar o texto sob suspeita em caso do abuso de citações diretas, mesmo que estejam evidenciadas, ou seja, sinalizadas da maneira correta, como dizem as regras, né? Porque muitos programas como CopySpider, por exemplo, eles vão levar em consideração a percentagem de correspondências, ou seja, quantas vezes há correspondência, né, de palavras que estão no texto com textos publicados em outros lugares. Então, textos, por exemplo, que utilizam citações diretas de normas legais, leis, decretos, etc., muitas vezes tem esse problema. Sobretudo quando há um certo exagero na reprodução direta de trechos desses dispositivos legais. Então, é óbvio que não dá para julgar que esse texto seja um plágio, ou seja, uma cópia, né? Pensando nas modalidades do plágio, vai se verificar quais são as origens dessa repetição, dessa suspeita apresentada pelo software, por exemplo. Mas por aí já dá para dimensionar que o texto ele pode ter problemas de fluidez, problemas de originalidade, em termos do autor, de fato, dialogar com esses dispositivos legais, dialogar com autores que trataram dessa temática, etc. Então, esse é um caminho que deve ser sempre pensado, né? Bom uso, o uso estratégico. De outro lado, a reprodução de excertos não sinalizados corretamente pode, como já dito também, evidenciar um dos tipos mais comuns de plágio, que é a cópia simples, né? Foi lá, Ctrl+C, Ctrl+V, sem transformação do texto. Como já discutido em outros diálogos, o uso de citação direta deve ser estratégico, presente em momentos nos quais haja, de fato, a necessidade de evocar diretamente a voz de um outro autor para reforçar o seu próprio ponto de vista ou mesmo para contrariá-lo. Contrariar esse autor que é mencionado por você, discordar dele, portanto, dialogar com ele. Já no caso das citações indiretas, que também conhecemos como paráfrases, que indicam a representação de uma espécie de síntese de determinadas ideias construídas pelos autores consultados, deve-se também adotar os devidos cuidados na correta sinalização desse diálogo, para que você não passe por surrupiador de ideias alheias, né? Cada síntese pode ser compreendida como uma presença um tanto sutil da voz de um outro autor em seu texto. Deve-se, nesse caso, referenciar, né, a presença dessa outra voz, mesmo que seja muito sutil, mesmo que reinterpretada por você, com observância às regras vigentes, né, para indicar ali como é que esse diálogo tem sido tecido com outro autor ou com vários autores. Uma paráfrase realizada sem a devida acreditação, né, de autoria pode redundar em outro tipo comum de plágio, que é o pastiche, que discutimos na aula anterior. Ou seja, seu texto pode ser colocado como suspeito por possivelmente representar o roubo de ideias alheias sem que tenham sido reproduzidas ipsis literis, ou seja, literalmente, ou seja, não copiou igualzinho, mas copiou. Né? A cópia não vamos dizer assim, esse roubo de ideias alheias não se dá apenas pela cópia, mas pela transformação das palavras sem acreditar
a essência daquele argumento a outra pessoa, né? Então, há de se tomar cuidado com isso. Essa é uma das questões mais delicadas, principalmente nas obras que são eminentemente teóricas ou teórico-conceituais, que dialogam com ideias, de fato, de outras pessoas, levantamentos bibliográficos, etc. Anterior, inclusive. Então, nesse caso, há sempre de se ter um cuidado muito grande com a acreditação justa a outras pessoas, para que elas possam ser reconhecidas como parte daquele diálogo oferecido por você através de seu próprio texto. No fim das contas, além do necessário equilíbrio no uso dessas citações, sejam elas diretas ou indiretas, o respeito às regras ou normas estabelecidas para sua correta sinalização são tidos como absolutamente essenciais, porque possibilitam uma série de questões, né? A aferição da qualidade do seu próprio texto, o seu respeito à integridade intelectual ou honestidade intelectual, relativas às ideias dos outros autores, a possibilidade de vocês fornecerem ao seu leitor os caminhos para descobrir novas leituras, e é por isso que é interessante assim, a gente sempre ter contato com novas obras, porque essas obras nos apresentam novas ideias que muitas vezes não são daquele autor ali, primeiro daquele texto, mas dos autores consultados por ele, né, cujas referências são oferecidas ao leitor. Isso que é muito interessante. As leituras elas servem de instrumento para mapear ideias, para se descobrirem novas ideias, para além daquele primeiro autor ali, daquele texto. Então, a boa acreditação, a partir das citações, ela é extremamente importante por isso também, né? Para além de garantir, né, ali a comprovação de que aquele texto é seu, né? Que você fez o trabalho bonitinho, em termos das normas, etc. Para além de representar um mero cumprimento de regras ou normas, a sinalização das citações, portanto, possibilita, como eu disse agora há pouco, ao leitor a chance de poder identificar as referências utilizadas no texto, a fim de que possa checá-las diretamente, né? Às vezes tem alguma coisa ali, trabalhada por você em seu texto, que interessa muito ao seu leitor e permite a ele chegar até lá, você consulta direta. A identificação dos autores citados proporciona que cada texto seja uma espécie, portanto, de mapa, no qual podem ser identificados os caminhos para a ampliação do conhecimento a respeito de um tema específico. Então, quando a gente vai pesquisar alguma coisa, o levantamento preliminar da bibliografia pertinente àquele tema sempre tem esse efeito de abrir os caminhos para novas leituras, né? Então, quando vocês forem construir os seus próprios textos, pensem nisso também. Então, para a realidade de uma disciplina acadêmica durante a graduação, isso também é importante, né? Mostrar para o professor com quem você está conversando seu texto. Se apenas com as obras que foram ali previamente indicadas para a realização daquela atividade, que fazem parte do escopo da disciplina, ou outras obras que foram descobertas por vocês, por exemplo, a partir de uma busca na internet. Falamos um pouco disso também na aula que tratou das fontes de informação, ou seja, essas são questões interessantes para a gente ir articulando, né? De como, inclusive, lidar com essas novas informações que nos chegam a partir do ato da busca. E aí a senhora Associação Nacional Brasileira de Normas Técnicas diz para nós, né, como isso deve ser feito, né, como as citações devem ser produzidas especificamente. Então ela coloca aqui um conjunto importante de regras, de normas, a partir de uma NBR específica, de uma norma brasileira de referência específica, que é a 10.520, de agosto de 2002, e que diz aí exatamente como as citações, sejam elas diretas ou indiretas, devem ser devidamente produzidas. Então, essa é a norma 10.520, que vai falar para nós a respeito das citações. A NBR 10.520 apresenta as seguintes definições, portanto, para a gente entender o que são as tais citações, né? Primeiro, a citação é uma menção de uma informação extraída de outra fonte, ou seja, você tem o seu texto-fonte sendo construído, você consulta outras fontes. É necessário fazer menção a essa outra fonte consultada por você. Em segundo lugar, a citação de uma citação. É uma citação direta ou indireta de um texto em que não se teve acesso ao original. Então, por exemplo, vocês estão consultando lá um artigo
a respeito de, vamos pensar aqui, numa discussão a respeito de gênero. Né? É um texto de sociologia que fala a respeito da construção social da ideia de gênero, dos papéis de gênero. E esse texto, por exemplo, menciona duas autoras importantes nesse campo, nesse tema especificamente. A Judith Butler e a... Nossa, não é possível que eu vou esquecer o nome da outra autora agora. Eu esqueci, uma historiadora norte-americana. A Judith Butler, filósofa, e a outra autora é historiadora, eu não estou conseguindo lembrar o nome dela agora. Mas enfim, estou lá, é uma das obras da Judith Butler. E você não leu essa autora, você não leu a obra citada ou as obras citadas lá. E há uma citação direta, ou mesmo citações indiretas, falando desta obra específica desta autora, ou de várias obras dessa autora. E você reproduz essa citação sem ter lido o original. Né? Ou seja, essa é uma citação de citação. Você acessa indiretamente uma obra por meio de outra, né? Que é a cita, né? Que cita essa obra que é ali mencionada. Eu não estou conseguindo lembrar o nome da outra autora. Qualquer hora passa aqui na minha frente de novo. A citação direta, sobre a qual a gente já conversou, que é a transcrição textual de parte da obra do autor consultado, e a indireta, que é o texto baseado na obra do autor consultado, mas não é a reprodução literal dele. Para além das citações no corpo do texto, a norma indica ainda outras possibilidades de sinalização da autoria que foi consultada por você. Notas de referência. Notas que indicam fontes consultadas ou remetem a outras partes da obra, onde o assunto foi abordado, geralmente reproduzida no pé de página, ou seja, numa notinha de rodapé, ela não está no corpo do texto, então ela chama a atenção do leitor para outra referência lá embaixo, para que ele entenda que algo que não faz diretamente sentido dentro daquela discussão, que não é parte integrante daquele trecho, mas remete à possibilidade de busca em outros trechos da própria obra, ou enfim, ou a outras obras. Notas de rodapé, indicações, observações ou aditamentos, ou seja, acréscimos ao texto, feitos pelo autor, feitos por você, portanto, pelo tradutor ou pelo editor, podendo também aparecer à margem esquerda ou direita da mancha gráfica, ou seja, ao lado do texto, uma caixinha dizendo, ou como se fosse uma nota ao lado. Alguns dos textos indicados para vocês nesse semestre têm esse recurso, por exemplo, ao invés da nota estar lá embaixo, ela está do lado, né? Mas comumente ela fica lá embaixo. Outra nota são chamadas notas explicativas, onde não se apresentam necessariamente as referências, mas se propõe ali uma explicação adicional ao tema que é discutido. Né? São notas para comentários, para esclarecimentos ou explanações que não possam ser incluídos no texto. Um adendo ao texto, né? Um plus ao texto, digamos assim. E aqui a gente tem alguns exemplos, né, das notas. Então, por exemplo, aqui você tem um texto corrente, né, que diz: os pais estão sempre confrontados diante das duas alternativas, vinculação escolar ou vinculação profissional. Aí tem aqui um númerozinho, que é o número da nota de pé de página, né? Tá aqui, ó, no rodapé. Sobre essa opção dramática, ver também o autor tal, Morris, que publicou em 96, e essa discussão especificamente está lá entre as páginas 269 e 290. Esse é um dos exemplos possíveis para se pensar, né, em uma nota. Temos mais. No texto, o comportamento linear corresponde à adolescência, vem se constituindo umas conquistas universais, como está, por exemplo, expressa no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. A primeira nota aqui no caso, número 1. Né? Tem um recurso do Word que faz isso. A gente vem para cá e aqui tem uma nota explicativa. Né? Ou seja, há um comentário a respeito do tema, sem necessariamente se indicar uma referência. Né? Se acrescenta uma informação àquilo que foi mencionado acima. Mais um exemplo, né, de um dos textos que foram por nós trabalhados, o último especificamente, e aqui a gente tem uma nota, mais um exemplo de nota explicativa, ou de notas explicativas. Né? Inclusive falando da natureza do trabalho, se tecendo comentários sobre os assuntos que estão aqui, né, listados.
Aqui um exemplo de nota explicativa em pé de página também acompanhado de uma referência completa, de um pouco diferente isso aqui. Então, é uma primeira nota também de uma seção de um texto determinado, em que se explica, né, se comenta algo e se indica bibliografia pertinente. Aqui a gente tem referência completa. Notem como eu falei em oportunidades anteriores, muitas vezes quando há uma produção relativa à publicação de um texto em uma revista, pode ser que essa revista altere levemente as normas, ou pode ser que um programa de pós-graduação, por exemplo, ou mesmo um curso de graduação, eles alterem levemente as obras para a composição ali dos textos que serão apresentados como trabalhos finais. No caso, esse trechinho aí é até da minha tese de doutorado. Então, notem que aqui há alguns elementos que são fundamentalmente diferentes, né? Pensando aqui nas referências completas, por exemplo. A norma diz que o título dos livros, por exemplo, deveriam estar em negrito e não em itálico. Mas à época, enfim, a regra permitia esse tipo de questão, a regra do programa de pós-graduação, no caso específico. Assim, de forma geral, as citações podem se apresentar tanto no corpo do texto, quanto nas chamadas normas de rodapé, né? Como foi visto. Quanto às regras gerais para a identificação dessas citações, pode ser feita a partir da referência ao sobrenome do autor, né, que é o caso mais comum, ou ainda pela instituição responsável pelo texto, ou pelo título, para as publicações que não têm um autor específico, né, que não tem autoria pessoal. No caso da identificação, né, a identificação deve ser feita em letras maiúsculas e minúsculas e quando estiverem entre parênteses, devem ser em letras maiúsculas, como é o caso aqui, eu coloquei a BNT 2002, página 2, que é a referência à própria norma técnica, no caso, né, a NBR 10520. Exemplos fornecidos por essa norma, né, de citação indireta, está aqui. A ironia seria, assim, uma forma implícita de heterogeneidade mostrada conforme a classificação proposta por Altier-Reiss, 1982. Ou seja, uma citação direta. Não tem reprodução do texto, mas eu tenho menção ao autor de uma obra publicada no ano tal. Não tem, portanto, identificação posterior aqui da página, porque não há reprodução ipsis literis de um trecho dessa mesma obra. Outro exemplo, né? Aqui a gente já tem uma menção ao sobrenome aqui, entre parênteses, com o ano de publicação e uma página específica. Ou seja, o autor aqui quis sinalizar especificamente onde a informação diretamente comentada está localizada naquela obra. No caso da citação direta, a gente tem essa outra realidade aqui, né? Estamos com citação entre aspas, significando que, né, é uma reprodução literal e com identificação de autoria, com o ano de publicação e a página de onde se retirou. No caso da citação direta, a indicação da página é uma obrigatoriedade. Até travou aqui. É obrigatório que se mencione, que se indique o número da página de onde aquele excerto foi retirado. Um outro exemplo aqui, a gente tem os autores mencionados antes dos parênteses, é outra possibilidade. Então aqui vai caixa alta, caixa baixa, caixa alta, caixa baixa. Oliveira e Leonardos, publicaram em 1943, e esse trecho específico está na página 146, dizem que a relação da série São Roque com os granitos não sei o que, entendem? Então é possível, né, manejar as citações diretas dessas duas maneiras, colocando a referência toda entre parênteses, ou colocando parte, sendo que você cita os autores antes. Ok? Sempre é necessário, no entanto, que se mencionem quem são os autores daquela obra, o ano de publicação e a página de onde se retirou aquele excerto especificamente. Né? Mais um exemplo aqui, a gente tem aqui o texto, com fragmento, depois dos dois pontos aqui, e a indicação de autoria, de data, né, específica.
Notem que o autor é Assis, obra publicada em 94, no volume 3 dessa obra, na página tal. Seguindo aqui, nós temos ainda situações específicas, por exemplo, citações diretas curtas, cujos excertos possuam até 3 linhas. Essa é uma regra muito importante de ser observada, inclusive. Em termos gráficos, essa pode ser uma cobrança corrente no mundo acadêmico, não só para as publicações nas revistas, etc., mas nos processos de conclusão de curso, sobretudo. E pode ser que muitas disciplinas também cobrem essa observação, né? Essa observância à regra. Então, sempre que a gente tem uma citação direta curta, que vai até 3 linhas, ela vai no corpo do texto, entre aspas duplas. Ok? Nós temos 2 tipos de aspas, aspa dupla e aspa simples. Então, a reprodução sempre vai em aspas duplas, né, no corpo do texto, quando for limitada até 3 linhas, ocupar 3 linhas de seu texto. Ok? Vão dentro ali. Agora, a gente tem a situação da aspa simples também, das aspas simples, que quando houver uma citação dentro da citação, ela é utilizada. No texto original, muitas vezes, ela vai aparecer como aspa dupla, aí você vai transformá-la em aspa simples. Né? Então, esse aqui é um exemplo oferecido pela própria regra. Notem que está aqui, ó, é como se isso fosse um parágrafo. A citação é limitada a 3 linhas. Então, temos aqui Sá, 95, página 27. Essa é a citação. Está entre aspas duplas. Ok? Mais um exemplo. Temos aqui, né? Aspas duplas, indicação de autoria, ano de publicação e página. Ok? Citação curta, até 3 linhas. Já para citações diretas longas, cujos excertos vão ultrapassar, portanto, as 3 linhas, deve-se destacar o excerto do texto corrente, tabulando com recuo de 4 centímetros da margem esquerda, com letra em tamanho inferior ao texto corrente, sem o uso das aspas. Então, se retiram as aspas duplas, né, se destaca esse excerto do texto corrente, se afasta ele 4 centímetros da margem esquerda. Ok? Então, a gente vai ver um exemplo aqui de como fazer isso. A gente tem aqui o texto corrente vindo. Então, apesar da variedade de expressões, o gênero seria o ponto central para o exercício da violência. Né? Se menciona o autor, Bandeira, publicado em 2014, na página tal. Está aqui o texto dele. Está destacado do texto, está num recuo de 4 centímetros a partir da margem. Ok? O Word ele tem aquela régua em cima, você vai medir por ela. Ok? Aqui, em um espaçamento que tende a ser o espaçamento simples, notem que o tamanho da fonte é inferior ao do texto corrente também. Então, essa é uma outra característica a ser observada. Né? A gente tem uma diferença de tamanho, de espaçamento também, de tabulação em relação ao restante do texto. Aqui um outro exemplo, né? Fulano de tal, que publicou no ano tal, na página tal, né? Com grifos apresentados pelo próprio autor, traz as seguintes informações. Tabulação diferente, tamanho diferente. Quanto à necessidade de se realizarem adições, supressões, interpolações, comentários, ênfase num determinado trecho ou destaques no excerto reproduzido, devem ser seguidas também algumas regras importantes para entender que você alterou aquele texto ali em relação à forma original. As autoras do texto que a gente discutiu anteriormente chamavam atenção para isso, inclusive, né? No sentido de que quando se realizam especificamente citações diretas, é preferível que não se altere, né, de maneira alguma o texto original para respeitar aquele autor que foi consultado, obviamente. Então, a professora Débora Diniz e a professora Ana Terra Munhoz chamam atenção para isso lá. No entanto, pode ser que você queira dar destaque a alguma questão dentro daquele texto, algum trecho específico que você queira destacar, né? Ou que você queira, inclusive, acrescentar algo indicando que você está fazendo isso. É uma espécie de solicitação de licença e informação também para o seu leitor de que você alterou aquele texto que foi consultado. Né? Isso é uma questão de respeito, tanto ao autor que foi ali
consultado e teve parte de seu trabalho reproduzido, quanto aos seus leitores, né, que precisam saber que você realizou essa mudança, mesmo que uma mudança que não altere efetivamente o sentido de ser daquele texto citado diretamente. Mas essa regra é imprescindível para que haja, digamos assim, clareza com relação à operação realizada. Então, quando você quer suprimir uma parte, né, para dar destaque para outras, se utiliza, né, colchetes, 3 pontinhos, ok? Interpolações, acréscimos ou comentários adicionais, colchetes é aquilo que você quer escrever aqui dentro, ok? ênfase ou destaque é um grifo, né? Ou você sublinha, portanto, grifa, né? Ou você coloca em negrito ou itálico. Ou seja, você altera levemente a identificação gráfica do texto, apresentando ali, chamando a atenção, né? A intenção é essa, chamar a atenção do seu leitor para aquele trecho específico, para aquela expressão específica ali no texto que foi consultado. Aqui temos um exemplo, né, em que há aqui fulano, a citação deve reproduzir o fraseado e a ortografia de forma interna, mesmo quando a fonte contém erros. Desse modo, esse modelo funcionou e aqui coloca, e ainda funciona como critério e medida para entendermos a vida familiar. Quais são as intervenções aqui? A supressão aqui e o acréscimo aqui. Aliás, temos 2 sinais de supressão, aqui e aqui, e um sinal de acréscimo. Esse modelo funcionou e ainda funciona. Entende? Então aqui, nesse caso, os autores escolheram, né, suprimir 2 partes, e no caso aqui do parágrafo 2º, de acrescentar um comentário, né, de fazer uma pequena intervenção, considerada por esse autor especificamente como necessária. Quando se tratar de dados obtidos de informação verbal, por exemplo, ou seja, não está publicado em nenhum lugar, mas você assistiu, por exemplo, a palestra, suponhamos, do Roberto da Mata, ou da Débora Diniz, ou do Alice Faustino, por exemplo, e esse palestrante, esse conferencista, ele fornece uma informação que você julga ser interessante para aquele trabalho que você está desenvolvendo, para aquele tema que você discute no texto, né, no seu artigo, no seu trabalho de conclusão, etc. E aí você quer mencionar isso, você, né, ali anotou, ou essa palestra foi gravada, está disponível em algum lugar. E aí há uma maneira de se citar isso, né? Então, informação verbal, a partir de palestras, debates, comunicações científicas, pode-se indicar, entre parênteses, a expressão informação verbal, mencionando-se os dados disponíveis em nota de rodapé. Temos aqui um exemplo, né? No texto aqui, o novo medicamento estará disponível até o final desse semestre, informação verbal, com a notinha de rodapé aqui puxada, notícia fornecida pelo fulano de tal no Congresso Internacional de Engenharia Genética em 2001, em Londres, etc. Né? Então, você pode falar, palestra ocorrida na unidade Barbacena da Universidade do Estado de Minas Gerais, na data tal, durante a semana de pesquisa e extensão, durante a semana de ciências sociais, etc. Né? Temos aqui também, na citação de trabalhos em fase de elaboração ainda, que não tem uma conclusão, deve ser mencionado o fato, né, de estar ainda em processo, indicando-se os dados disponíveis em notas de rodapé. Um exemplo aqui, né, poetas selecionados contribuíram para a consolidação da poesia no Rio Grande do Sul no século XIX e XX, em fase de elaboração. É uma obra, Poetas Rio-Grandenses, de autoria do fulano aqui, a ser editada pela editora da PUC do Rio Grande do Sul, lá em 2012. Ou seja, uma obra, existe uma expressão para isso, que é dizer que a obra está no prelo. Ela está sendo preparada para publicação. Né? Está encaminhada já para publicação, mas não foi publicada ainda, ela está no prelo. Já em relação à necessidade de se ressaltar ou se destacar trechos específicos da citação, deve-se indicar as alterações realizadas utilizando a expressão grifo nosso. Né? Você ali deu aquele destaque para aquela obra. No caso do destaque ter sido feito por você,
né? Você escreve depois grifo meu ou grifo nosso. No caso do grifo ser original, você também precisa informar isso para o seu leitor, dizendo que o grifo, é do autor, ou seja, ele é original. Aquele destaque é parte da publicação original. Então, temos aqui um exemplo, né? Supressão, texto, destaque em negrito. Ok? Grifo nosso. Solto, publicou em tal ano, essa citação direta está em tal página, e fomos nós, autores originais, você, né, que grifou essa parte. Não é um grifo original do autor. Temos, no entanto, aqui o exemplo do grifo do autor. A palavra independente está em negrito. Quem fez isso foi o autor original daquele texto. Outro aqui, né, ao invés de ser negrito, nós temos o grifo feito em itálico. Grifo feito originalmente pelo autor consultado. Já no caso de menção a traduções realizadas de um texto ainda não traduzido, não publicado em português, por exemplo, deve-se acrescentar, após a chamada da citação, a expressão tradução nossa, se foi você que traduziu, obviamente. Né? Isso entre parênteses. Temos aqui nosso exemplo, o trecho aqui reproduzido, com a identificação, a chamada de autoria, com a identificação que a tradução foi feita por você. Ou seja, foi traduzido pela pessoa que fez essa citação direta de uma outra obra, cuja tradução ainda não foi publicada em português. Todas as citações são indicadas no texto a partir do que a NBR 10.520 conceitua como sistema de chamada. Trata-se, portanto, de uma espécie de código de identificação da obra que você cita, né, da obra que foi citada, e que pode ser tanto uma citação por sistema numérico ou por sistema autor-data. O sistema autor-data ele costuma ser mais comum do que o sistema numérico. Digamos assim que ele é mais popular do que o sistema numérico. Conforme indica a própria norma, né, qualquer que seja o método, seja ele numérico ou seja autor-data, ele deve ser seguido consistentemente ao longo de todo o trabalho, permitindo sua correlação na lista de referências completas que geralmente vem ao fim do trabalho, né? Ou que consta nas notas de rodapé. Então, o que acontece? Se eu tenho um sistema autor-data nesse texto, tem que ser autor-data no texto inteiro. Se o meu sistema é numérico, tem que ser numérico no texto inteiro. Eu não posso ter variação entre um tipo de sistema e outro, né? Ou seja, o sistema de chamada ele tem que ser único nesse texto. Então, se é autor-data do cabo ao rabo. Se é numérico, a mesma coisa. Ok? No chamado sistema numérico, a indicação da fonte é feita por uma numeração única e consecutiva em algarismos arábicos, remetendo a lista de referências ao final do trabalho, na mesma ordem que aparecem no texto. Ou seja, você tem ali informações, por exemplo, de citações indiretas, e você vai numerar cada uma delas. Então, o seu leitor, eu acho que é mais trabalhosa essa maneira, né, de realizar a referência. Eu não gosto, pessoalmente, né? Eu acho assim, que dá um trabalho a mais para o leitor. O leitor tem que ir lá para o final do negócio para saber quem é o autor que inspirou aquele diálogo, né? Com quem o autor do texto lido está dialogando. Então dá um trabalhinho para o leitor, né? O leitor tem que ir lá para o fim, né? Lá para a rabeira do texto para entender o que está acontecendo, lá para as últimas páginas, né? Interessante é quando se reproduz muitas vezes nas notas de rodapé, você tem acesso imediato, né, a quem é o autor daquilo ali. Existem algumas revistas e alguns programas de pós-graduação, por exemplo, que exigiam as notas completas em pé de página. Então o leitor ele já tinha acesso direto à referência completa ali naquela página que o autor foi citado, em nota de rodapé. É uma sequência de sistema numérico também, ok? No caso do autor-data, né, ele está ali em evidência quem é o autor, qual que é o ano e a página, mas a referência completa sempre está ao fim do trabalho, né? Então, eu acho muitas vezes que um outro sistema que esse, que é numérico também, mas que está no pé de página, na nota de rodapé, muitas vezes é mais informativa se o leitor está interessado em mapear os autores trabalhados
naquele artigo, naquele capítulo, naquela obra em si. Mas enfim, são as normas, né? Então, nesse caso, o sistema numérico não pode ser utilizado a partir das notas de rodapé, inclusive, e a numeração pode ser realizada entre parênteses ou um pouco acima da linha do texto corrente, ou seja, vem a numeração no finalzinho da expressão ali, ela pode estar entre parênteses, você vai procurar no final do texto a que referência aquilo ali está relacionada, ou um númerozinho um pouco acima assim, da letra, como a gente vai reparar aqui nesses exemplos, ok? Então pode estar ali 15 entre parênteses, 15 um pouquinho elevadinho em cima. Outro exemplo aqui, nesse caso, do sistema numérico, um dos textos que mostram essa possibilidade, você tem aqui as referências, estão vendo? A gente tem aqui citação direta, referência, citação direta, referência. No final aqui a gente tem todas, ordenadas pela sequência. Ok? Conforme esse exemplo aqui. Já o sistema autor-data é feito a partir da indicação do último sobrenome do autor, ou nome da entidade responsável pela obra, até o primeiro sinal de pontuação, né? Ou título, até o primeiro sinal de pontuação e a data de publicação, geralmente. Isso aí pensando em obras que não têm autoria específica. No caso da citação direta, deve-se indicar o número da página, obviamente. Todos os elementos devem estar entre parênteses e separados por vírgulas. Aqui a gente tem alguns exemplos, né? No texto, a gente tem aqui a citação direta, autor, data, por isso que chama autor-data. Autor, data, página. Ok? Lembrando, toda citação direta, entre aspas duplas, com indicação de página. Ok? Maneira mais comum de fazer referência. Autor-data é esta. Na lista de referências completas, apareceria assim: autor, último sobrenome, prenomes, primeiro sobrenome, ponto, título da obra, esse aqui é um livro, né, em negrito. A gente vai depois discutir as referências completas. Local de publicação, São Paulo, editora, data de publicação. Depois a gente vai falar especificamente das composições de referências completas. Um outro exemplo aqui, Norberto Bobbio, publicou no ano tal, na página tal, citação indireta aqui, primeiro, né, como se diz, essa impressão que será uma indireta, mas na verdade é uma direta, porque aqui embaixo tem-se a sequência do texto, com indicação óbvia da página onde foi publicado. Notem aqui, né, que não há obrigatoriedade, portanto, de colocar sempre o nome do autor dentro dos parênteses. Eu posso colocá-lo aqui fora, indicar a data de publicação e página do excerto. Ok? Como já foi mencionado anteriormente, inclusive. Nas referências aparecia Norberto Bobbio, o positivismo jurídico, primeira parte aqui, né? O título, portanto, em negrito, subtítulo sem negrito, local de publicação, editora e ano de publicação. Mais um exemplo, esse não é exemplo, mas é a própria norma falando, dizendo o seguinte: quando os nomes dos autores ou instituições responsáveis estiverem incluídos na sentença, indica-se a data, entre parênteses, acrescida da página, se a citação for direta, né? Como a gente já viu, inclusive. Autoria, a data, a página, citação direta. Ok? Quando houver coincidência de sobrenomes de autores, acrescentam-se os sinais de seus prenomes. Se mesmo assim existir coincidência, colocam-se os prenomes por extenso. Então, é muito comum que isso aconteça, né? A gente tenha pessoas com sobrenomes iguaizinhos, citados nas nossas bibliografias, mas que tenham prenomes diferentes. Então, nesse caso, a gente tem aqui duas possibilidades, né, de colocar as iniciais para diferenciar um do outro, um Barbosa do outro, ou de escrever o prenome por extenso, né, fazendo também essa mudança. No caso aqui, né, a gente tem uma situação que é a mesma data. Então, se eu colocasse só a inicial, só o C, eu não saberia
quem é quem. Então, a necessidade de colocar o prenome por extenso aqui, nesse caso, especificamente. As citações de diversos documentos por um mesmo autor também é algo que pode acontecer, né? Publicados no mesmo ano, são distinguidas pelo acréscimo de letras minúsculas em ordem alfabética após a data e sem espaçamento. Eu errei aqui, me perdoem, conforme a lista de... Não, é espacejamento mesmo, mas... enfim, seria melhor de outra maneira. Conforme a lista de referências, isso está lá na norma, especificamente. Então, o que acontece? Eu tenho o mesmo autor com várias obras citadas. Vamos pegar um outro exemplo aqui. Vocês leram várias obras do Bourdieu e estão trabalhando elas. Sei lá, estão trabalhando razões práticas, a dominação masculina, o poder simbólico, tudo na mesma obra, suponhamos, né? E aí o que vocês vão fazer? Pensemos, elas não são publicadas, não foram publicadas nos mesmos anos, mas vamos supor que elas tivessem, né? Todas publicadas, sei lá, em 2020. Ele já morreu, inclusive. As edições novas que foram publicadas nesse ano. Né? Como é que você vai distinguir uma do outro? Colocando os títulos em ordem alfabética e sinalizando a partir das letras em ordem alfabética. A, B, C e assim por diante. Né? Assim, o leitor ele vai conseguir distinguir uma da outra, porque você vai ter colocado, evidentemente, em ordem alfabética, lá na lista de referências completas ao fim do seu trabalho. Então, o que o leitor fará? Ele irá até essa lista final, irá verificar como você estabeleceu essa sequência para identificar qual é qual. Ok? No caso de citações de obras de 2 ou 3 autores, os sobrenomes devem vir separados sempre por ponto e vírgula, na referência entre parênteses. E aí a gente tem esses exemplos. Você tem aqui o sobrenome do autor, tem um outro autor, são 2 autores que publicaram em coautoria, este é o primeiro e este é o segundo, temos um ponto e vírgula. Aqui temos 3 autores, separação também de ponto e vírgula entre eles. Ok? Já para obras com mais de 3 autores, às vezes, áreas duras, é muito comum que muita gente publique junto. Já vi artigos publicados por 7 pessoas, por exemplo. E não dá para você colocar referência para todo mundo. Todo mundo dentro ali no autor data, por exemplo. Ou mesmo na referência completa. Então, o que você faz nesse caso específico? A gente cita o sobrenome do primeiro autor daquela obra. Tem isso também, há uma sequência entre os autores que publicam em coautoria. Então, aquele que aparece primeiro é o autor principal daquele trabalho. É o chamado primeiro autor. Então, o primeiro autor é aquele que vai receber a primeira referência, que vai receber mais visibilidade. E aí o que acontece? Para não ter que colocar o nome daquele monte de outros colaboradores, se coloca uma expressão latina, et al., que é uma abreviatura de et ali, entre outros, fulano entre outros, ou fulano e outros, ou fulano e colaboradores. É uma maneira, inclusive, no texto de mencionar esses artigos escritos, publicados em coautoria. Fulano e colaboradores afirmam que... Então, de acordo com Carvalho, et al., ou seja, Carvalho e colaboradores, que publicaram em 2007, ou, numa citação entre parênteses, Carvalho et al., 2007. Se fosse uma citação direta, Carvalho et al., 2007, página tal. Ok? Textos que não possuem autoria definida ou pessoal, isso foi mencionado lá atrás, mas não exemplificado. Nesse caso, deve-se informar o título da obra, ou o nome do documento, ou o nome da instituição responsável. Isso é muito comum para relatórios, por exemplo, que são publicados por instituições públicas, textos que são publicados sem autoria e estão disponíveis na internet, por exemplo, ou são publicados mesmo em versão impressa, distribuídos, mas sem identificação primeira de autoria. Então, essa é uma questão que sempre gera dúvida. Quando a gente for conversar a respeito das referências completas, a gente vai trabalhar melhor isso. Há
maneira de se citar todas as formas de documento em termos de referência, né? Então, por exemplo, a música que está disponível online, um vídeo, um filme, há formas de se referenciar todos esses materiais, né? Um documento jurídico, ou seja, é uma lei, é uma decisão judicial, todas essas fontes de informação, elas são referenciáveis, portanto também são possíveis de serem citadas em textos. Então a gente tem aqui exemplo, né? As citações devem ser indicadas no texto por um sistema de chamada numérico autor-data. Estão citando a própria ABNT. Ou seja, a gente está citando a norma técnica com a qual estamos dialogando aqui, né? Então, ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2002, página 3. Ok? É a instituição que é chamada. Ou poderíamos colocar por extenso, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Ou, segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2002, página 3. É a mesma regra, né? A 10.520. Qualquer que seja o método adotado, deve ser seguido consistentemente ao longo do todo o trabalho, permitindo sua correlação na lista de referências ou em nota de rodapé. Essa é uma maneira. Não existe autoria da norma técnica. Autoria de quem? É da instituição que a produziu. Não existe uma autoria pessoal. Fulano de tal é autor dessa norma. Não é a ABNT que é a autora. É a instituição em si que é a autora dessa norma. No caso de realização de das chamadas citações de citações, sobre as quais a gente já falou, né? Trata-se de um acesso que é feito em segunda mão a uma informação que foi publicada por outra pessoa, né? Há uma ausência de leitura da obra original, portanto, algo que deve ser evitado, ok? A gente tem que lutar sempre para ir direto à fonte, para inclusive dar mais qualidade à nossa interpretação a respeito daquela obra ali, né, que se pretende citar, se pretende conhecer, entender, etc., para evitar possíveis desvios que são provocados por esse outro autor que a mencionou, por exemplo. Você tem que ter, digamos assim, gana de ir direto à fonte nesse caso. Deve-se indicar a obra a que se faz referência e onde ela foi citada, né? Se você não conseguiu fazer esse acesso direto, você tem que especificar onde que essa citação estava. Quem que a citou primeiro antes de você? Nesse caso, utiliza-se o termo latino apud, que significa citado por, conforme, fulano, segundo, beltrano, etc. Né? É o famoso apud, que deve ser evitado, para identificar justamente essa leitura indireta que foi feita por você. Alguém citou, você foi lá e pegou essa citação. Então você é a terceira pessoa a fazer essa citação. E aí de maneira indireta. Aqui alguns exemplos, né? Segundo Silva, que publicou em 83, mas foi citado por Abreu e publicou em 99. E essa citação está na página 3. Ou ainda, né? Tá aqui o texto, citação direta, que é de tal autor que publicou em 2000, mas foi citado pelos esses outros dois autores que publicaram 3 anos depois, e essa citação está lá na página 142. Ou ainda, no modelo serial do fulano de tal, que publicou em 72, mas foi citado por outro cara que publicou em 93 e assim por diante. Você aponta para o seu leitor, né, uma questão de honestidade, que você não leu esse trabalho na íntegra. Isso acontece muitas vezes com trabalhos que não foram publicados ainda em versão em língua portuguesa, não estão disponíveis aqui, ou que tem edições esgotadas, e a gente não consegue encontrar esse trabalho mais, ele não está disponível em bibliotecas virtuais, ele não está disponível em bibliotecas universitárias, com acesso, portanto, gratuito, para que você possa ir lá e ler essa obra. É de difícil acesso, portanto, e aí as leituras muitas vezes podem ser indiretas, como nesse caso, você vai citar uma citação sempre, né? Mas essa é uma questão que tem sido, digamos assim, resolvida ao longo do tempo com a ampliação do acesso, né, na internet a uma série de obras. Então muitas pessoas têm ali aquela versão, tem aquela edição que já está esgotada, que não se encontra facilmente, e se a obra não tiver mais direitos autorais,
Essa é uma questão interessante de se lembrar. Disponibiliza aquela obra livremente para que outras pessoas possam ali fazer usos não didáticos dela, ou seja, para consumo próprio, etc. Para usos didáticos há uma liberdade um pouco maior, senão todas as copiadoras de universidades estariam fechadas. Então, para indicação em disciplinas, etc., há uma liberdade levemente maior, digamos assim, em relação a essa questão da não reprodutividade, né, das obras com direitos autorais. Então, essa é uma questão importante a se lembrar. Enfim, mas essa é a famosa citação de citação. Se puderem, evitem. Ok? Principalmente quando submeterem trabalhos a revistas que têm, digamos assim, critérios mais rígidos para avaliação de seus trabalhos, ou que sejam já bem avaliadas no sistema Qualis da CAPES. Há uma tendência muito grande a existir ali, por parte dos pareceristas, por exemplo, uma rejeição, né, considerável a trabalhos que não leiam os originais, por exemplo, daquelas obras que são eminentemente citadas no trabalho, utilizadas de maneira inclusive mais central. Ou seja, você tem que ir no original, filho. Né? Como alertado em discussões anteriores, para garantir um texto com maior qualidade, deve-se evitar, portanto, os APUDs, consultando-se as obras originais ao invés das leituras indiretas, como eu acabei de mencionar aqui. Como referências aqui para essa discussão foram utilizadas a própria norma técnica ANBR 10520 de 2002, da ABNT, e a obra de Prodanov e Freitas, Metodologia de Trabalho Científico, Métodos e Técnicas da Pesquisa e do Trabalho Acadêmico, entre as páginas 190 e 205, que eu encaminho junto aqui com esta aula para Vossas Excelências. Peço por obséquio que observem bem as referências que foram aqui indicadas, que as consultem, para verificar, inclusive, detalhes que não estão necessariamente previstos aqui nessa aula. A aula é sempre uma janelinha aberta para referência. Então, nesse caso, dê uma olhadinha lá, carinhosa, essas regras, observem bem a maneira como as normas cuidam de algo que pode, de fato, evitar determinados problemas como aqueles que nós já discutimos. Vinculado a essa discussão de hoje, nós teremos outras, futuramente, a respeito dessas regras da BNT. Proximamente discutiremos as referências completas e a maneira como organizamos tudo isso nos trabalhos acadêmicos, ok? Mas, pessoas estimadas, estejam bem, cuidem de si, cuidem dos outros, de quem vocês gostam, manifestem se as coisas estão fluindo bem, se as coisas estão meio garradas, se a compreensão não está a melhor possível. Esse diálogo é importante para que a gente possa atingir um equilíbrio maior e que saiamos daqui com uma boa coleção de informações para utilização aí nesse longo processo de letramento acadêmico pelo qual vocês irão passar. No mais, em té. A gente se encontra em breve. Tchau, tchau.